Bom, uma vez que os campos E e H, em todas suas coordenadas R, θ, φ são definidos, como nós falamos, então a gente lembrando, a gente chutou uma corrente, calculou o campo EH, agora falta o quê? Falta a gente calcular, por exemplo, a resistência de radiação, o ganho, a diretividade, etc, etc, etc. Bom, como nós vimos, o vetor de Poynting é E rotacional de H, 1/2, esse 1/2 aqui é porque trata-se de valor de pico, né? Lembrando. Então, se você integrar esse vetor de Poynting, esse vetor de Poynting numa superfície, vamos tentar entender o que significa isso. Eu faço aqui uma superfície, vamos desenhar uma bola. Se eu fizer uma bola aqui e a minha anteninha está bem aqui no meio, se eu fizer essa bola e integrar na superfície dessa esfera toda a energia, né, toda a densidade de energia vezes área vai ser o quê? Vai ser energia. Então, ó, densidade de energia vezes área, né, aqui eu tenho esse produto escalar, né, o produto escalar, lembrando, é assim, esse aqui é o ds, ou seja, eu vou estar dando a energia que está saindo, né, para fora dessa bola, supondo naturalmente que essa antena está transmitindo. Se ela está recebendo, vai ser a mesma coisa, só que a energia vai estar entrando e não vai estar saindo. Então isso a gente pode dizer que é a nossa potência transmitida. Aí você vai perguntar, mas para que serve essa conversa toda? Porque a gente tem o E e nós temos o H. Né? Nós temos recém-calculados o E e o H. Colocando isso na expressão, eu calculo um valor para a potência de radiação, a potência radiada, e essa potência radiada, lembrando que é 1/2 de RR ao quadrado vezes I. Daí você consegue tirar o que é importante para nós, que é a resistência de radiação do nosso dipolo infinitesimal, que tem esse valor 80 π ao quadrado, L sobre lambda ao quadrado. Então essa é a resistência de radiação desse nosso fiozinho, que é muito menor do que o comprimento de onda. Esse valor aí, né, esse valor aqui, ele significa o seguinte, né, se você pegar, por exemplo, se você pegar uma antena e fizer lambda sobre 50, vamos colocar um valor aqui só para ficar mais claro, se você fizer um comprimento de fio de 1 metro, significa que o seu comprimento de onda é 50 metros. Que frequência que dá isso aqui? A gente calcula a frequência como a velocidade da luz sobre 50, 300 vezes 10 na 6, sobre 50. Ou seja, um fio de 1 metro em 60 MHz, em 1 metro em 6 MHz, ele vai se comportar como um fio bem curto. Se você colocar naquela expressão, você vai chegar que a sua resistência de radiação dá exatamente 0,316 ohms. Essa é a resistência de radiação desse fio de lambda sobre 50. Lembrando o que significa essa resistência de radiação? Essa resistência de radiação, ela simboliza um resistorzinho cujo calor, né, o resistorzinho esquenta, ele modela, ele simboliza a energia gasta como onda eletromagnética. Isso já foi falado anteriormente. O que significa dizer que a gente olhando aqui para dentro dessa nossa anteninha, o nosso gerador enxerga 0,316 ohms? Isso aqui é basicamente um curto. Um curto é um valor extremamente difícil de você casar, né? Se eu for olhar na carta de Smith, eu estou aqui, né? Eu estou aqui.
É muito difícil você casar isso. O que significa casar isso? Trazer isso de volta aqui para o meio. Muito difícil. Então, são antenas dificilmente de ser utilizadas. Difíceis de ser utilizadas. Embora haja formas, haja situações nas quais não tem saída, você é obrigado a usar. Essa forma de você calcular a resistência de radiação é apenas a parte real da impedância de entrada. Para você calcular a parte imaginária da impedância de entrada, é um negócio um pouco mais complicado, mas a gente já pode adiantar que o caráter desse dipolo infinitesimal, ele é capacitivo. Por quê? Se você for analisar aqui, ó, como que funciona aí o nosso dipolo curto? Ele tem uma corrente constante, né, nos seus fiozinhos. O que significa uma corrente constante? Que eu tenho cargas, às vezes é mais, às vezes é menos. O que significa um negócio com cargas assim? Isso é um outro jeito de você visualizar uma capacitância. Uma esfera metálica, uma estrutura metálica com cargas, se comporta como um capacitor. Então, na realidade, ele é um curto, uma resistência bem baixinha, mais um capacitor. Então, a sua antena, que você vê aqui, seu dipolo curto, o gerador, olhando para cá, ele enxerga o quê? Um curto e um capacitor. Essa que é a realidade. Isso que dessa forma que funciona, o seu gerador enxerga isso olhando aqui para dentro. Muito bem. Outro conceito muito importante do nosso estudo é o conceito de Near Field e Far Field. A gente viu em distribuição de energia, né, se você pegar, agora nós estamos falando na tomada, né, um negócio bem mais simples que uma antena. Na tomada. A tomada, se você colocar na tomada um indutor, o que vai acontecer? Esse negócio em energia elétrica o pessoal costuma chamar de fator de potência, né? Então quem mexe aí em distribuição de energia e essa área mais de eletrotécnica, eles têm aí pessoas que se preocupam em deixar o fator de potência não indutivo. Agora vamos pensar um pouquinho do ponto de vista da Eletropaulo, ou da distribuição de energia. Por que eles não gostariam, por que eles não querem ter um fator de potência indutivo? Primeiro o seguinte, o fator de potência indutivo, da onde que vem esse indutor? Esse indutor vem de reatores. Antigamente o pessoal usava reatores aí em lâmpadas fluorescentes, né? Isso aqui vem também de motores. Todos os motores são indutivos. O enrolamento do indutor, o enrolamento do motor na verdade é um indutor, né? Então o que acontece? Como existe o fator de potência indutivo, nós estamos falando agora de eletricidade, né? Só para fazer uma analogia. Quando a Eletropaulo olha para dentro aqui, quando a Eletropaulo olha aqui para dentro e enxerga um fator indutivo muito forte, significa o seguinte, que a energia, você sabe muito bem, bate e volta. O indutor, ele não absorve energia. O indutor, como capacitor, ele não absorve, ele não vira calor. Só quem vira calor é o resistor. Então, significa o seguinte, o reloginho, né, o reloginho que tem aqui na entrada da fábrica, de vez em quando vai ter energia entrando, de vez em quando vai ter energia saindo, e ele não está preparado para isso. Por isso que as concessionárias de energia elétrica não gostam de fatores de potência indutivos. O que as concessionárias de energia gostam? Quando a concessionária olha para dentro do seu estabelecimento e vê uma resistência real, pura, né? Aí toda a energia que ele entrega vira calor. Quando você enxerga um indutor, a energia fica fazendo isso. Às vezes entra, às vezes sai. Um ciclo entra, um ciclo sai. E isso é ruim. Aí você vai perguntar, mas isso também funciona para um caso de capacitor? Por que não se preocupa então com o fator de potência capacitivo? Porque na prática a maior parte dos dispositivos, dos appliances residenciais e industriais tem fator indutivo. Como nós falamos, motores,
lâmpadas, acionamentos aí dos mais diversos, dificilmente você tem fatores capacitivos na prática. Então, resumindo, a energia reativa, né, no caso da energia elétrica, ela está associada a indutores e capacitores, que é uma energia que não gera calor, não gera uma energia ativa, certo? A mesma coisa a gente pode falar de um negócio chamado campo próximo da antena. O campo próximo da antena significa o seguinte: quando você olhar aquelas expressões de E e H, como nós falamos antes, nós vamos ter alguns termos que caem com 1 sobre R, alguns termos que caem com 1 sobre R2, alguns termos que caem com 1 sobre R3 e alguns termos que caem 1 sobre R4. O que a gente sabe de física é que apenas o 1 sobre R é aceito, né? Aceito aqui entre aspas, né? Em física a gente vê que sempre os campos têm que cair com 1 sobre R. Muito bem, o 1 sobre R, os termos que caem com 1 sobre R são os nossos chamados campos distantes. Todos os demais, esses aqui, ó, eles são característicos do campo próximo. O que é campo próximo e o que é campo distante, então, fisicamente? O campo próximo, se eu for desenhar aqui o vermelhinho, o campo distante ele cai assim, né? Ele cai com 1 sobre R. Isso aqui é distância e isso aqui é amplitude do campo, ou amplitude do E ou amplitude do H. Já os campos próximos, eles caem mais rápido. Então você percebe que apenas nessa região aqui que eu tenho campos próximos. Quando a distância fica um pouco mais longe, eu estou um pouco mais longe da fonte, só sobra o 1 sobre R. Por quê? Porque esses outros aqui já viraram zero há muito tempo, são muito pequenos. Então, na prática, todos os campos que você tem, o campo próximo, são campos chamados reativos. Exatamente como nós falamos aí do caso da eletropaulo. São campos que um ciclo você recebe energia, um ciclo você ganha energia. Então, em tese, você pode imaginar o seguinte: quando você está próximo da antena, você tem um campo próximo, o near field. Nesse campo próximo, o seu radinho ou seu celular aqui, ele vai estar num ciclo recebendo energia, no outro ciclo devolvendo energia, exatamente como esses caras aqui. No campo próximo, então, não há transferência, né, de energia para o seu receptor. Tudo se passa como se você fosse elementos, né, LC. Quando você está mais longe, aí sim você está no far field, numa região de far field, aí o seu celularzinho, o seu receptorzinho aqui, aí sim, se você for medir aqui na entrada dele, ó, colocar um resistorzinho, você vai ver que esse resistorzinho ele esquentaria. Sempre. Ele não vai estar numa situação em que ele vai estar devolvendo essa energia. Certo? Então, resumo, todos os termos que caem com 1 sobre R na N, onde N é maior do que 1, são termos, seja campo E ou campo H, são termos de near field. Todos os campos que caem com 1 sobre R, como nós vimos na física, são campos de far field. A antena, quando você fala em antena, antenas tradicionais, você está implícito que antenas funcionam no far field. Então, para você ter uma antena funcionando direitinho, você tem que estar nessa distância chamada far field. Depois nós vamos ver qual que é essa distância. Se você está muito próximo da antena, a antena não funciona como antena, ela não funciona como um transmissor. Às vezes ela recebe, às vezes ela transmite. Exatamente como o exemplo aí das cargas reativas que você liga na tomada. Agora, tem situações em que você tem que estar no near field, né? Antenas mais modernas, como por exemplo RFID, você transmitir energia, né? Quando você tem duas
duas bobinas e você faz as duas bobinas conversarem para transmitir, carregar o seu iPhone, coisa parecida, você está na região de Near Field. Mas as antenas tipo de celular, tudo, você obrigatoriamente tem que estar na região de Far Field. Isso significa o seguinte: se você tem um prédio aqui e você tem uma antena aqui embaixo, o pior lugar para você querer receber energia é quando você está aqui embaixo da sua antena. Porque provavelmente nessa região aqui, você vai estar na região de Near Field. Então, você tem que se afastar até você estar na região de Far Field. Na região de Near Field, o seu celularzinho vai receber num ciclo energia, no outro ciclo ele vai mandar de volta, no outro ciclo ele vai receber, ou seja, vai ser um negócio bem tumultuado. Os campos, eles ficam como se fosse um vértice, um campo turbulento, como se fala em hidráulica, né? Na região de Near Field. É na região de Far Field que você efetivamente tem aquilo que se fala, né? Aquela abstração que o pessoal usa, né? O conceito de onda plana. Onda plana, você falou em onda plana, você falou que você está em Far Field. São dois conceitos que estão interrelacionados. Então, com isso, a gente consegue entender quando que uma antena está operando em Far, quando uma antena está operando em campo próximo, quando uma antena está operando em campo distante. O outro termo que a gente tira dos campos é a chamada diretividade. Se você colocar na fórmula, você vai ver que a diretividade do nosso dipolo é 1,5. Lembrando o que é diretividade? A diretividade é, você tem uma bola, que é o isotrópico, né? A bola, aqui eu tenho 1, o nosso dipolo infinitesimal teria mais ou menos 1,5 aqui. Como que ele consegue ter 1,5 aqui? Porque ele concentra a energia, né? Ele concentra energia. A energia que o irradiador isotrópico jogaria nessa direção aqui, ó, ele não joga. Tudo se passa como se você pegasse uma bexiga e apertasse ela. Ela vai apontar mais nessa direção. E a partir disso você calcula a área efetiva máxima, né, do nosso dipolinho, que também é 3 lambda ao quadrado sobre 8π. O que é essa área efetiva máxima? É o que efetivamente a onda plana enxerga do nosso dispositivo aqui, do nosso dipolo infinitesimal.